Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, os telespectadores que nos acompanham pela TV, declaram aberta nona sessão ordinária da quarta sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Wilson Paraíba para fazer a leitura do versículo bíblico. Não tenha inveja dos homens malignos e nem queira estar com eles. Provérbio 24.1. Obrigado, vereador Paraíba. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 8ª sessão ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para ajudar nos trabalhos de secretariar a DOT, a sessão da Câmara. Para fazer a leitura, vereador Adilson, das correspondências recebidas. Recebemos da Prefeitura de Joinville o ofício referente à emenda modificativa ao projeto de lei complementar 61/2018, capeado pela mensagem número 067, de 11 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Joinville, instituído pela Lei Complementar número 261, de 28 de fevereiro de 2008. Mensagem também do Governo Municipal, que fala a respeito inclui o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.500.000 no orçamento vigente da Secretaria de Cultura e Turismo, Secult, com a finalidade de suplementar a modalidade de aplicação de despesa. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi. Tribuna livre, não constam inscritos na tribuna livre. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno. PSD, vereador Fábio. O MDB, pediu para pular. Bloco, PL, PSDB, PSB, vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente e a TV Câmara que nos assiste. Eu venho a essa tribuna hoje, recebi vários telefonemas, várias reclamações. Eu precisava saber por que foi colocado um sinaleiro ali na Dona Francisca, no começo do Iririú. Porque ali não tem necessidade de sinaleiro. Na frente do sinaleiro tem uma mão inglesa. Hoje, muitas reclamações. Muitas pessoas chegaram 20, 15, 30 minutos atrasados do trabalho por causa desse sinaleiro. Esse sinaleiro já estava lá, mas não estava funcionando. No Iririú também, dos bairros da região, tem várias reivindicações. Aonde é necessário não foi feito nada. E ali aquele sinaleiro, no meu ver, não é necessário. E também no ver da comunidade e do povo. Então eu gostaria que tivesse uma explicação da Secretaria de Planejamento,
do Departamento de Trânsito, para ver o porquê aquele sinaleiro aí. Não tem nada ali para sair caro ou entrar caro. Uma mão inglesa entra à esquerda e a outra à esquerda, em seguida sai a mão inglesa. E ali colocaram o sinaleiro. Colocaram para funcionar. É muita reclamação. Hoje quebrou o pau lá. Então eu queria uma explicação se vai haver alguma coisa diferente naquele local. Porque também não é na frente do posto de saúde do Saguaçu. Ele é bem antes. Se fosse na frente do posto, a gente diria que era para o povo atravessar. Mas não é, porque é bem antes do posto de Saguaçu. Então eu gostaria de ter uma resposta o quanto é esse problema. Hoje também na Comissão da Cidadania, né, Tânia, a gente colocou um assunto muito importante para o nosso povo, a nossa comunidade, sobre as funerárias, sobre o horário de funerária, sobre a demora da liberação dos corpos, por que isso, por que aquilo, e a gente teve uma boa explicação. E eu também pedi, né, para a gente mudar, por exemplo, não mudar o horário do velório, mas a funerária, ela fala 2 línguas. Uma, ela diz que, vamos supor, é 4 horas no cemitério, mas é 3h30 no velório. Então tem que dar um horário só. O inteiro do ciclano, do fulano, vai ser às 4 horas. Aí tem que sair às 4 horas dali, da onde se encontra. Porque muita gente, eles falam 4 horas, mas a funerária chega às 3h30, muitas pessoas chegam lá e já saiu o inteiro das pessoas. Isso aí é uma coisa tão pequena, mas é uma coisa que é necessário para nós não fazer de bobo o nosso povo, quanto os horários. E também, como o doutor falou lá, né, que ele explicou, nós temos que cuidar muito com a prevenção das nossas doenças. Por exemplo, valorizar muito a vacina. O trânsito, cuidar mais do trânsito. As pessoas que andam de bicicleta, elas têm que ter um sinal quando elas andam de noite de bicicleta. Porque ultimamente tem bastante acidente de bicicleta. Primeiro lugar está as motos, mas as bicicletas agora já estão... O Hospital São José está cheio de pessoas com acidente. Então, gente, meu povo de Deus, vamos se prevenir, vamos cuidar um pouco mais da nossa vida, no trânsito, em qualquer lugar que nós andamos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Jordão. Discussão não, palavra do bloco. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, funcionário desta casa, você que nos está assistindo pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Vereadora Iracema do Retalho, a senhora abordou um assunto aqui que nós tenhamos que discutir muito mais ainda nesta casa sobre as funerárias, sobre as pessoas, as famílias que perdem o ente querido, que no momento tem famílias que eles, por exemplo, eles têm pedreiro na família, que eles poderiam, o município, de alguma forma, fazer um projeto para que a família indicasse um pedreiro para baratear mais o velório, porque hoje tem muitas famílias, a senhora também vai muito velórios, que eles reclamam do preço, do absurdo para fazer uma cova, aonde a família poderia indicar uma pessoa de sua confiança ou na própria família. Ficaria mais acessível. Senhor presidente, venho aqui falar da agência cooperativa Cicobi, que se instalou no nosso bairro, o bairro Paranaguamirim, aonde ela
ela está ficando além da expectativa da comunidade e da própria da diretoria da agência. Muita procura. Os moradores, vereadora Tânia, que antes teria que se deslocar do bairro Paranaguamirim para ir até ao centro, a outro bairro, agora não precisam mais. No bairro Paranaguamirim, no dia 22 de novembro de 2019, foi inaugurado esta agência que, depois de muitas reuniões com a comunidade, e quero aqui também, não posso deixar o meu agradecimento ao executivo, senhor prefeito Udo Deller, a qual nos deu a honra também de estar na inauguração. Eu quero deixar aqui recado para você, morador do bairro Paranaguamirim, que às vezes você perde muito tempo na fila de lotéricas. Agora você pode ir direto na agência Sicoob, onde tem bancos para você ficar sentada, você não precisa ficar lá no sol, chuva, que às vezes a fila, o de Nunes, vereador de Nunes, tem uma lotérica lá que não comporta muita gente do nosso bairro, que ela se tornou pequena por causa dos moradores, muitos moradores do bairro Paranaguamirim, são mais de 34 mil habitantes. Então, você pode ir direto na agência Sicoob, lá você pode efetuar o pagamento da água, da luz, do IPTU. Você também pode procurar também para ser sócio daquela agência. Você conhece muito bem, vereador Udo Nunes, porque você teve uma luta qual você levou para o bairro Piraberaba, e você sabe o conforto que é a agência Sicoob hoje para a comunidade. E além de os juros da cooperativa se tornar mais em conta, mais acessível para as pessoas que hoje ganham menos de R$2.000, seu salário. Então, meus senhores e senhoras, moradores do bairro Paranaguamirim, a agência Sicoob, ela está lá para atender você. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Tempo ainda do bloco parlamentar. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, aos funcionários desta casa, que sempre digo, tem sido a minha segunda família. Mas eu venho a esta tribuna, vereador Jordão, para parabenizar Vossa Excelência por ter trabalhado tanto pela Zona Sul, principalmente para o bairro Paranaguamirim. A agência bancária, da forma como ela foi, através do Sicoob, o tempo vai dizer, aquela agência vai ficar pequena. Trabalho seu incansável na busca de recursos, das emendas parlamentares, para ajudar na construção do PIA da Zona Sul, da Unidade Básica de Saúde, na área da saúde, o seu trabalho, na área de infraestrutura também. Por isso, vereador Jordão, que nós do PSDB nos orgulhamos em ter Vossa Excelência nos nossos quadros. Vossa Excelência tem se mostrado um grande vereador aqui nesta casa, e que com certeza também a Zona Sul haverá de reconduzir Vossa Excelência a esta egrégia casa. Portanto, continue assim, vereador Jordão, trabalhando sempre por aquele que mais precisa, aquele que muitas vezes não tem voz e não tem vez, e nós devemos ser a voz e a vez da população, e que você tem feito aqui nesta casa este papel que é o verdadeiro papel do vereador. Passo a palavra do nosso tempo ao eminente vereador Maurício Peixer, que fará parte, vereador Maurício, Vossa Excelência, com o tempo ainda de 3 minutos, para expor as suas ideias. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Jordão.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, né? Primeiro colocar uma situação que nós estamos tendo na cidade. Acho que não está preparado, mas todo mundo já viu aqui no Rio Cachoeira, aquela obra do muro do Rio Matias, a falta de acompanhamento e fiscalização. Que a empreiteira, quem está fazendo lá, está jogando todos os restos de materiais, tudo dentro do rio, cimento, reboco, dentro do rio. E nós lutamos dizendo que não é para jogar coisa dentro do rio. A própria empreiteira que está fazendo o muro, está jogando tudo dentro do rio. Fazendo muro ali, que é o novo, né, que é do Rio Matias, isso é a obra do Rio Matias. E olha lá, ó, olha só, estava preparado, olha, está jogando restos de materiais, olha, reboco. A vergonha que é isso aí, cadê a fiscalização da prefeitura? Isso já está rodando e já estão fazendo, continuaram fazendo. É uma vergonha isso dentro do Rio Cachoeira. Depois nós vamos reclamar que a população está jogando resto dentro do rio, se a própria empreiteira que é contratada pela prefeitura está fazendo isso. É um absurdo. Nós não podemos aceitar. Pedimos a notificação pela fiscalização da prefeitura com a empreiteira, viu o que aconteceu. Mandar esse cara tirar lá de dentro do rio tudo que ele colocou. Depois tem as enchentes, adianta a obra do Rio Matias daí? Não vai adiantar mesmo, né? A outra situação, senhores vereadores, uma das coisas que mais passa aqui dentro da Câmara, projetos dos vereadores, é a denominação de rua. Todos nós, olha, se pegar só desse ano, deve ter mais de 100 denominações de ruas, que é correto, cabe ao vereador. Mas acredite que não tem película. Não tem película para colocar o nome da rua onde que nós denominamos rua? Não tem. Desde 2000 não tem licitação de película, não tem. E olha que há um valor altíssimo arrecadado de multas em Joinville que pode ser utilizados para fazer a película. Colocar película na rua, identificação, não tem. E por último, senhor presidente, só tenho a lamentar hoje uma grande manifestação dos servidores e que, muito ordeiramente, eu quero dizer que, apesar de falar e gesticular e falar alto, mas é manifestação, ela é organizada, ela não é para quebradeira. E hoje nós corremos o risco aqui, porque foi tirado o som dos servidores na Casa do Povo. Aqui foi dito que o presidente, Cláudio Aragão, pediu para que não desse o som, que não colocasse o som. E eles estavam aqui reunidos, queriam marcar somente horário de manifestação. E foi dito aqui, vieram aqui, disseram o presidente, Cláudio Aragão, não deixou ligar o som para que eles pudessem se manifestar aqui ou fazer a reunião deles aqui dentro. Se foi verdade, eu não sei, presidente, mas é a Casa do Povo e que deveria estar. Não, mas foi falado aqui, foi falado aqui. Então responde para mim, porque foi falado aqui. Não sou eu que estou falando. A presidente do sindicato veio aqui, pode pegar a gravação. Ela disse que o presidente Cláudio Aragão não deixou ligar o som. Obrigado. Solidariedade. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa tarde. Gostaria de fazer aqui alguns registros do nosso trabalho parlamentar. Nesta semana nós fizemos uma visita importante lá na região do bairro Morro do Meio e conversamos na noite de ontem com cerca de 30 moradores que participam da Associação de Moradores Local a respeito de alguns trabalhos que precisam ser feitos naquela região. Então, quero registrar aqui um elogio, né, para a presidente lá da associação, a Patrícia, que coordena aquele grupo, juntamente com a Silvia, que é uma associação de moradores antiga, mas a diretoria está atuando de forma efetiva há cerca de um ano. Então, estão fazendo um grande trabalho de mobilização da comunidade. Na primeira reunião que participamos no ano passado, eram 3 ou 4 moradores.
Na noite de ontem já eram 30 moradores daquela região que estão empenhados em resolver os problemas daquela comunidade. Então, quero deixar registrado aqui que podem contar com o nosso apoio, né, para a intermediação da solução desses problemas dentro daquilo que é o nosso trabalho parlamentar. Estaremos sempre à disposição. Fiquei feliz também hoje que, nesta tarde, verificando o edital de licitação, número 347, que prevê a pavimentação das ruas Catarina Balmer e Eugênio Godin. O processo foi homologado nesta tarde, então, da mesma forma que a revitalização da rua 15 de novembro teve a homologação na semana passada, nesta quarta-feira foram homologados, então, a licitação da rua Eugênio Godin e Catarina Balmer, duas importantes vias lá do bairro Vila Nova, que servem de linhas de ônibus, que devem receber as obras, a ordem de serviço, a partir de março. Então, a partir de março, teremos obras na rua 15 de novembro e teremos obras nessas duas ruas importantes do bairro Vila Nova. Então, as coisas estão acontecendo, mesmo que seja em ano eleitoral, como muitas pessoas falam, mas eu acho que é importante que aconteça, para que haja um bem-estar da comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Tempo ainda, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet. Todos sabem da minha luta, desde o início de mandato, para que cães e gatos sejam microchipados no município de Joinville. E essa luta continua. Por quê? Com a microchipagem, nós evitamos o abandono de animais por pessoas mau caráter que adotam e não cuidam, simplesmente abandonam em via pública, são atropelados e vem o custo aos cofres públicos através de clínicas, né, do tratamento desses animais. Protocolei um projeto de lei onde eu queria muito o apoio de vocês em relação, hoje já existe na Lei 360 a regulamentação das feiras de adoção, mas eu quero mais, que nós protetores possamos levar os animaizinhos para as feiras já microchipados, serem adotados microchipados. Hoje, os protetores independentes que fazem feiras todos os finais de semana, eu faço parte desse grupo, nós levamos e os animais, eles encontram dificuldade em microchipar, principalmente ninhadas de cães e gatos abandonados, vítimas de abandono em ruas. Então, esse projeto é de suma importância para que a gente possa trabalhar mais políticas públicas em relação à causa animal, trabalhar com respeito aos animais, para que você doando eles em feira, eles mesmo crescendo, eles já estão microchipados em nome do tutor. Assim, se forem abandonados pelas ruas, nós possamos tomar as devidas providências jurídicas em relação a maus tratos e abandono. Então, essa é uma luta contínua e que nós não vamos cessar, porque é direito, é políticas públicas e a causa animal merece. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC, vereador Jaime. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas e também você que está aqui no plenário. Senhor presidente, eu fico feliz porque apresentamos um projeto hoje, protocolamos ele hoje, e o número do projeto é 20. Legal, né? O número do nosso partido, que é o 20, né? É muito importante. 20 o ano também, né, vereador Leo? Então, muito importante isso. O nosso projeto, até eu vou ler a emenda aqui, que diz assim, ó, dispõe sobre a proibição do corte, o corte surpresa, o corte da luz e da água, que as pessoas são pegas de surpresa. No serviço de fornecimento de água e de energia elétrica por inadimplência, sem prévia notificação, bem como nos finais de semana e feriados no município de Joinville. Para que as pessoas não sejam pegas de surpresa, o nosso projeto trata de 48 horas tem que ser notificada a pessoa que vai ser cortada a energia.
ou a água. Ele também, apesar de nós ouvir muitas pessoas que realmente nos reclamaram, pessoas que, vereador presidente, que usam aqueles aparelhos, vereador Facchini, que são pegos de surpresa. Então essas pessoas têm que ficar sabendo, mesmo que a legislação federal diz que a energia, a água, tem um tempo de 90 dias para entrar no corte, mas mesmo assim, a Água Joinville e a Celesc não notificam ou informam o cidadão e vão lá cortar. Então, o nosso projeto trata que a própria Companhia Água Joinville, a própria Celesc tem que informar o proprietário que dentro de 48 horas vai ser cortado a sua energia ou água, para que o próprio cidadão, o morador, possa, o mais rápido possível, arrumar e resolver esse problema, porque ele vai ficar sem energia. Não esperar que a empresa vá lá e faça o corte. E outra, que também está nesse projeto, eu não vou ler todo aqui, meu Nonifo, que a partir do momento que a empresa for cortar a minha água, a minha energia, e eu apresentar o documento na hora que foi paga, eles não podem cortar. Está pago aqui, mas não está no sistema, não corta. Estou mostrando o boleto que está pago. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, e acontece que quando vou mostrar o documento, a própria empresa que é responsável de fazer esse trabalho, não quer saber. Ela chega e corta mesmo porque ela é paga para isso, para cortar. E ela só vai ganhar se cortar. E o morador daí tem um monte de dificuldade, tem que pagar taxa, religação. Vereador Odilo, Vossa Excelência trabalhou lá. É difícil, vereador. Então, o nosso projeto trata disso. E outra coisa, tem que ser notificado, porque muitas vezes o morador está trabalhando, não tem ninguém na casa. E quando ele chega à noite não tem energia, quando ele chega à noite não tem água, não foi notificado, então isso é triste. Por isso, ouvindo a comunidade, as pessoas se queixando nessa situação, nós apresentamos o projeto 2020/2020, para poder atender essa demanda. Vereador Odilo, sua parte. Vereador Jaime, quero parabenizar Vossa Excelência, porque um dos princípios, vereador Ninfo, da administração, quer seja ela pública ou privada, é o princípio da economicidade. Eu quero dizer, vereador Jaime, que quando fui, durante os 4 anos que fui diretor da Casan, nós não cortamos uma água sem antes o fiscal ir lá, vereador Paraíba. Isso tem um custo. Você vai lá, o cidadão está com a água cortada, você vai lá, faz um enorme estrago no asfalto, e depois logo em seguida você vai lá, religa a água, e o custo disso. Não, nós não cortávamos o cavalete, só para encerrar, sem ter a negociação com o funcionário, com o consumidor, porque você vai lá, não negocia com o consumidor, vai lá, faz aquela cratera, aí depois logo em seguida vai lá, paga e resolveu o problema. Olha o custo que tem para a empresa. Então é muito mais fácil você ter um funcionário que tem o registro no controle das ruas que são pavimentadas, vai lá, chama o cidadão, negocia, é muito mais fácil. O trabalhador muitas vezes está no trabalho, paga a sua água, e quando ele volta, mesmo com a água paga, eles vão lá e cortam. Obrigado e parabéns, vereador Jaime. Eu só quero agradecer e pedir aos nobres pares para que a gente também possa verificar esse projeto assim que ele for para as comissões, para que não seja pego de surpresa os nossos munícipes, os moradores, no corte da energia, água e também energia elétrica. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. PDT não se encontra, PROS não se encontra. O MDB, concedo a minha palavra. Quantos minutos são? 10.
Senhor presidente, vereador Wilson, nesse momento, vereadora Tânia, vereadora Iracema, colegas vereadores, público presente, telespectador da TV Câmara, internauta, funcionário dessa Casa de Leis. Senhor, colegas vereadores, vamos aos fatos. O assunto colocado aqui pelo colega vereador não partiu desse vereador. Não estava na Câmara, cheguei 10:05 quando me parece que já tinha acabado a comissão de legislação, que o presidente é o vereador Richard, estava presidindo, inclusive o senhor é membro. O que os outros podem falar, bom, pode falar o que for. Agora, acho que foi segunda-feira que a Jane ligou para mim, Cláudio Aragão, está muito quente, o senhor abre a Câmara, está aberto. Cláudio Aragão, nós podemos colocar o carro de som aqui atrás, porque está muito quente na frente? Claro, fala com o diretor, o Hélio, coloque o carro de som, o espaço é de vocês. Colocamos a casa inteira à disposição. Agora, vim falar coisa aqui que não deve, seu Maurício Peixe. O senhor já fez uma coisa muito feia na segunda-feira. Feio, baixa o dedo e eu estou falando. Me escuta, depois o senhor fala. Fala. Senhor presidente, eu estou com a palavra. O senhor foi lá no canto lá, constrangeu essa casa. Olha, deixa a moça aqui falar. A Ruth, com todo o respeito, que é uma profissional, que eu a respeito, que tem um contrato aqui na casa que não cabe a mim julgar isso. Agora o senhor querer constranger a moça na frente de todo mundo, inclusive a mesa diretora da Câmara. O senhor anda com alguma preocupação particular, o senhor tem que conversar comigo, mas não trazer aqui para a comunidade, para a sociedade. Eu não cortei som, estou com a minha consciência tranquila, muito tranquila, não faço isso e o senhor me conhece. O senhor me conhece. E é o senhor que está vindo aqui fazer o blá, blá, blá. Então, a verdade tem que ser aqui, meu caro. Ó, eu não fiz isso, não vou fazer, e o senhor sabe a escola que eu estudei. Sabe? Por isso que tu está falando besteira, falando bobagem. E faz tempo que tu vem falando bobagem. Faz tempo que tu vem falando bobagem, falando coisa que não deve, Tem que calmar. Quem não tem palavra é você. Quem não tem palavra é você, nós vamos ver. Nós vamos ver quem não tem palavra. E ainda é mal educado, porque não escuta o que o vereador quer falar aqui. Eu escutei você aqui. Eu escutei muito tranquilo. Você é mal educado, todo mundo está vendo, a comunidade está vendo, você não respeita o colega vereador falar, você veio aqui e mentiu, foi desmentido pelo diretor da casa, expôs a Ruth, expôs a mesa diretora da casa. Levar a força não dá, meu caro. Como no processo democrático. Foi feito aqui, reunido o sindicato. O que é bom? É bom ou não é o projeto? Quer saber a minha opinião? O projeto não é bom para a comunidade, para o servidor público. Não é. Quer saber a minha opinião? Para esse projeto e pronto, não trabalha mais ele. Deixa esse projeto aqui na casa, parado. Agora o executivo tem que fazer o papel dele. Agora eu tenho que saber qual é o meu papel. Eu tenho que separar se eu sou oposição ou se eu sou situação. Agora eu tenho que parar de atacar o colega. Ele tem o voto, nós temos o regimento interno, nós temos a lei orgânica, nós temos a Constituição Nacional. Tem que parar esse ataquezinho. Nós somos a maior e a melhor casa legislativa do Brasil. Sim, alguém me ligou aqui da questão da brigada. Olha, a brigada pediu para que nós criamos a brigada aqui na casa, para conter as pessoas, para acomodar as pessoas que cabem aqui no plenário, devido à segurança. Isso é responsabilidade. Não é vir aqui com inverdade e querer jogar o presidente do Legislativo contra a categoria do servidor. Isso é injustiça. Não fiz isso, não cabe a mim, não é o meu feitio, e da onde eu venho o senhor sabe. Por isso que a gente precisa falar a verdade, gente. Fica jogando o legislador contra o servidor. Nós nunca, quem está aqui, aliás, o PT, o pessoal, não tem ninguém aqui. Querer fazer média com o servidor, a gente entende oposição. E é verdade, quando eu trabalhei com você, você foi oposição no governo PT, mas soube ser oposição. É isso, tranquilo, mas não denigrir a imagem do parlamentar. Não é necessário, não precisa isso. Não façam isso. Isso é jogo baixo,
É jogo pequeno, baixo, pequeno e nojento. É feio isso. Agora, se eu tenho alguma coisa com a pessoa do Pelé, ô Pelé, meu cara, vamos conversar. Vamos conversar, eu tenho um probleminha contigo. Agora, vim aqui denigrir a imagem da mesa diretora, que eu tento ser mais democrático possível. Eu tenho minhas indiferenças com o vereador Odir, mas eu nunca cortei o tempo dele, sempre dei mais tempo para todos os partidos aqui. Agora, gente, me perdoe, a categoria acaba de sair daqui. Eu não estava na casa, estava numa agenda externa minha, que eu tinha meu trabalho. Me dizer que eu cortei o microfone de alguém, jamais vou fazer isso. Nunca, nunca. Se tem um cara que respeita a pessoa humana, pode ser que tenha gente igual, mas mais do que mim, não tem. O que eu meço. As particularidades, se vai ganhar o ar, se eu me candidatar e não me eleger, não tem problema. Eu tenho que saber respeitar o próximo. E os próximos 19 que entrar aqui, é eles que vão tocar o legislativo, não cabe a nós julgar. Alguns vêm aqui ameaçando, olha, tu cuida que tu não vai voltar mais. Daí? Alguém nasceu vereador? Alguém nasceu prefeito? Vamos parar com essa bobagem, isso é bobagem. Essa casa é tão grande, nós já discutimos várias matérias. Aliás, nós passamos aqui, estremecido, isso aqui que tinha hoje, não sei quantos servidores tinha aqui, mas nós já passamos com mais de 1.200, 2.000 servidores. A Câmara já não pôde fazer sessão, porque o servidor dormiu aqui dentro. Ou nós não estamos lembrados disso? Então não tem problema, o servidor está fazendo o trabalho dele bem feito, com direito de lutar pelas leis. Agora, vereador Richard, o senhor tem um grande negócio na mão. O senhor é o relator, né, do projeto. Sabe o que o senhor deve fazer? Chame aqui o senhor Rodrigo Coelho para ele explicar por que ele fez isso com o servidor público. Chama aqui o senhor Darcy de Matos e chama aqui o Armando. Chama os deputados federais aqui. Chama na audiência pública. Senhor Rodrigo Coelho, o senhor que fez as emendas para isso acontecer no município, chama eles aqui. Chama e chama a categoria. Chama a categoria. Está na mão do senhor, Richard. Chama. Coloca os deputados federais aqui, vereador Jaime, para dizer, olha, nós fizemos isso aqui porque nós queríamos ferrar com vocês. Eles têm que dizer por que fizeram. Não foi a casa. E tem um detalhe, o município não tem saída. E tem um detalhe, se nós votar, presta atenção, alguém quer votar contra o projeto aqui, pois vote. Vai arcar com a responsabilidade. O município vai ficar insolvente. A lei é clara. Peça para os seus advogados estudar. Peçam, estudem. Não tem o que fazer, tem que fazer um acerto, um ajuste. O que vamos fazer, não sei. Mas o problema é grande, gente. O problema é sério. Não dá para brincar de fazer isso assim, assado. O negócio é muito sério. Agora, Richard, não perca isso. Comissão de Legislação está na mão de vocês, vereador Fábio, vereador Richard, vereador Maurício, vereador Roque, quem é o outro? O Odir. Está na mão de vocês, Odir. Tem que chamar os deputados aqui. Eles têm que dizer o que fazer agora. Por que não fizeram isso lá onde não tem povo? Por que não fizeram lá? Ou seja, para fazer palanque político aqui no município agora? E aí a categoria está aí se degladiando, que não é só nós, todas as câmaras estão nesse momento. Todas as câmaras do município. Não é só Joinville. A Assembleia Legislativa de São Paulo, o pau quebrou hoje. Como diz a vereadora Iracema, o pau quebrou hoje em São Paulo. Está lá a Assembleia querendo regulamentar, a senhora usou essa expressão. Mas, gente, vamos ser um pouquinho mais adultos. Nós sabemos, nós somos eleitos pelo povo, nós temos a Constituição, nós temos o regimento interno da casa. Eu até tinha pensado o seguinte, não vai ser possível fazer a sessão hoje. O vereador Lio, dá mais uns 2 minutos. Não vai ser possível. Vamos respeitar o servidor, deixa o servidor debater. Já tinha chamado o Elinho, tinha chamado a doutora Daniela, para que nós deixássemos, tudo bem, os vereadores suspendem a sessão, não tem problema, deixa espaço para o servidor. Vamos ser democráticos. Era só dar 15 minutos, o regimento disse que eu podia encerrar, poderia cancelar a sessão. Gente, nós temos é que ser democráticos, nós temos é que debater, ninguém está impondo nada. Então, me desculpe, essa gorra, essa boina, eu não vou levar para minha casa.
eu não vou levar para minha casa. Vocês não vejam eu usar a tribuna e denigrir. Eu defendo o nosso poder, mas não é de hoje, desde o dia que eu entrei aqui. Os que estão aqui o segundo mandato, todos perceberam isso. Um dia o senhor entrou aqui, eu disse que nós fizemos o grande negócio que o vereador Maurício participou. Eu sempre respeitei ele. Foi votar a lote nessa casa. A lote foi discutida há 11 anos na cidade. Foi ainda na outra legislatura, depois entrou o vereador Fachin, na nossa legislatura, o vereador Fábio. Então, gente, nós precisamos trabalhar isso aqui com um pouquinho mais de discernimento. Me desculpe. O mandato é de cada um, mas o poder é nosso, a cidade é nossa. Cada coisa que eu falo aqui de coisa que vai atacar o vereador Jordão, me desculpe, denigre a imagem do parlamento. Me perdoe, esse é o meu pensamento. Por isso que aqui é a tribuna e a palavra é livre. A palavra no tempo partidário, ele é sagrado. Então, mas eu quero um pouco também que vocês entendam o respeito a esses servidores públicos que estão. Que eles também não estão aqui, claro que são servidores, eles recebem, eles ganham, mas também não estão aqui alguém fazendo alguma coisa de... Eu não conheço, jamais. Participei de várias presidências, jamais fiz. Se tiver um servidor que fale o vereador me proibiu de fazer isso. O vereador Maurício me conhece, não sou de fazer isso. Não vou fazer, não está no meu hino. Não está muito longe disso. Me perdoe, não aceito isso. Aceito tudo, menos isso. Isso é muito grave. E outra coisa, foi só uma coisa que fizeram. Não, vamos jogar o Cláudio Aragão contra a categoria. Não precisa isso, minha mulher é servidora pública. Eu falei isso para a Jana, inclusive. Então não tem problema nenhum. Eu vou todo dia no CI, eu me acordo 6 horas da manhã para dar uma carona para ela, para poder falar com ela. Então respeite as pessoas, é muito bom para o poder legislativo dessa cidade. Não precisamos sair com acusação em cima de cada colega aqui, principalmente para denigrir a imagem do amigo vereador. Obrigado, presidente. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Ainda, pela contagem aqui, encerramos o tempo dos partidos. Questão de ordem, foi citado o vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, foi bom o vereador, presidente Cláudio Aragão, falar algumas coisas que deu oportunidade para um debate. Gostaria, presidente, que o senhor verificasse quem mandou cortar o som quando terminou às 16h30 a reunião da Comissão de Legislação e Justiça. Saíram daqui, eu e o vereador Odir ficamos e o vereador Richard ficou debatendo com a presidente do sindicato. Ficou debatendo aqui, o vereador Richard depois saiu e a presidente do sindicato queria falar com os servidores. Foi cortado o som naquele momento. Eu pedi, o vereador Odir pediu, fomos para alguém ir lá falar com o diretor-geral da casa e para falar com o rapaz do som. E eles vieram, pergunta e vai lá perguntar quem é que mandou então. Alguém mandou, presidente, em seu nome. Se usaram o seu nome, eu sei quem foi já. Já vieram para mim, já falaram quem foi. Vai procurar quem usou o seu nome, que está muito perto do senhor. Então não vem imputar porque foi usado o seu nome, dizendo que o senhor mandou cortar o som. Mandou cortar o som. E isso eu nunca vi nessa casa. Nunca vi lotada aqui todas as dependências, os corredores, com os servidores, e a presidente do sindicato queria falar e não tinha o som. E ela falou de peito aberto, voz aberta, e os servidores ficaram quietos escutando. Eu só falei porque foi dito aqui que foi o senhor. Então o senhor deve procurar quem mandou cortar o som. Porque tem um rapaz, um senhor, um servidor, que ele obedece ordens, que não é culpa dele, obedece ordens. Tem uma direção da casa e tem outros aqui, pelo jeito, que estão mandando também, usando o seu nome. Então verifica. E é muito bom esse debate, presidente, muito bom. Eu conheço o seu caráter, eu conheço o senhor há muito tempo, apesar de ter mudado muito e faltado com palavra em algumas vezes. E eu não sou assim, o senhor me conhece muito bem. Podemos fazer um debate em particular, se quiser aqui também, eu não tenho medo, porque ameaças, eu lhe conheço, eu sei como é que é. Então, ameaças também não recebe nem apontar o dedo para mim, porque nós estamos na mesma igualdade, apesar de ser presidente, sou vereador, tenho o mesmo direito. E na condição que eu estou, eu vou fazer o meu papel. Quanto à servidora, ex-servidora Ruth,
Nós sabemos por que ela foi tirada. Eu sei, todo mundo sabe. Eu fui lá e ela pediu para mim, Maurício, eu gostaria de servir aqui hoje. Tem colegas surdos aqui no plenário, tem colegas surdos que querem, né, que eu manifeste a Libras para eles poderem entender. Eu vim aqui e fiz o requerimento. Não sei por que o senhor se doeu tanto por isso. Por quê? Tem que verificar. Não sei por quê, não foi exposição. Talvez foi pela repercussão na mídia social, que não foi eu que coloquei. Foi ela própria que fez isso, que colocou na mídia social e que está dando a repercussão que está dando. Então, não expus, eu coloquei. E se tivesse aqui novamente, eu fiz. Aliás, estamos ainda sem as pessoas que é para fazer Libras. Parece que tem a empresa contratada, já acertada, já ganhou a licitação, que é a Orbank, que ganhou e que não tem profissional de Libras, por enquanto, para botar à disposição da Câmara. Estão contratando. E é isso que eu questiono. Todo mundo quer saber por que não tem Libras na Câmara de Vereadores, porque tem muita gente que vem aqui, acompanha e que quer saber. Perguntaram para mim. Então, conheço e lembro também que o Lula sempre disse que era a pessoa mais correta do mundo. Então, a gente não pode dizer sou mais isso, sou mais aquilo, porque o que constrói é a história, é a verdade. A verdade. Tinha um cara que dizia para mim, olho no olho, e que me traiu. Então, esse negócio de dizer, ó, verdade, é muito relativo. É muito relativo. Obrigado. Como líder, vereador Richard. Fique tranquilo que o Libras volta já na segunda-feira, segundo o diretor da casa, tá? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e aquele que nos acompanha pela TV Câmara. Eu pensei que ia encerrar os 4 anos sem sentir esse gosto da batalha. Eu fui criado no meio desse fervoroso e significativo debate. Estava na hora realmente de essa casa aquecer um pouco o que realmente pensa e não pelos corredores. Aliás, presidente, sugiro que o senhor coloque um CLAPS aí, ou uma questão de crime ambiental, mas ontem tinha um passarinho aí pelos corredores que estava cantando na mão. Não entendo muito sobre passarinho, mas estava aí aos 4 ventos falando várias coisas. E eu sempre disse nessa casa e repito, as condições que a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Santa Catarina me dá, serei policial militar até o último dia da minha vida, quando colocarem uma farda em mim e me depositarem numa urna. Estou vereador Fábio D'Alonso, estou vereador, mas sou sargento da Polícia Militar com muito orgulho. E em qualquer momento, aquele que nos governa pode me chamar e terei o maior prazer. Portanto, esse passarinho, aconselhei ele em 2 lugares, que penso que seja o lugar adequado para fazer o que ele estava falando. Polícia Federal e o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, porque o que ele falava, aliás, esse passarinho é muito comum nós gravarmos o que ele fala. E eu, como um bom policial, já digo diante aqui de todos, né, não pensem que as coisas que nós conversamos, às vezes não haja necessidade de gravá-las, porque esta casa é realmente um lugar de fazê-lo. Então, presidente, o senhor coloque um CLAPS aí. Espero realmente que ele tenha a coragem de fazer o que fez na fala que me fez, um CLAPS ou Arapuca, não me lembro o nome disso, mas que possa realmente fazer e nós termos rapidamente essas decisões. Outra coisa, presidente, a discussão de hoje, e eu me permito novamente aqui a chamar o regimento. O regimento da casa me coloca na condição de relator do projeto de fazer isso em 15 e 30 dias. Eu nunca, na minha vida, fugirei de um combate. A minha formação não me permite isso. Pode colocar 1 milhão, 2 milhões, eu não tenho problema. Nós estamos num debate de ideias. O projeto aportou nesta casa, alguns se posicionaram, outros... Eu preciso realmente, diante de tudo que foi exposto hoje aqui, presidente, uma análise muito clara. E o que Vossa Excelência falou, eu cheguei a comentar aqui, mas eu tenho certeza que no tempo certo, eu tenho 30 dias para deliberar ou exaurir o parecer, nós devemos sim convidar os nossos deputados federais. Com todo respeito aos que aqui têm, a comunidade joinvilense entendeu não me dar a honra
de estar no Congresso Federal. Eu repito e bato aqui nessa mesa, porque de onde eu venho eu visto calça. O que aconteceu aqui, teve um monte de gente que veio aqui, ótimo, tinha que passar, o Brasil precisava de crédito, porque senão não ia acontecer. Não sei, o vereador Maurício Peixeira, eu não lhe interrompo nenhuma das vezes. Não sei se foi o senhor que falou, eu não sei, eu ouvi vários, não foi só o senhor. Então, se foi... Mas aqui é porque precisa, é porque tem que acontecer, e agora, quando aperta o município, aqueles que tomaram as decisões, e aí leia-se o Senado Federal e o Congresso e a Câmara dos Deputados, colocaram a conta nos municípios. E existe uma dúvida muito clara no projeto em relação a algumas coisas que estão acontecendo, por isso o debate será amplo. Se vai decidir em 30 dias agora, por pressão, dizer que tem que votar, ora, consulte o regimento. Eu tenho 15 mais 15, e eu vou analisar cada ponto do projeto e pronto, acabou. Ou eu estou fazendo alguma arbitrariedade ou contrariando alguma coisa. Colocar a culpa em mim de dizer que a paralisação é por causa disso, eu não recebi um ofício enquanto presidente da comissão do sindicato dizendo que estariam paralisando por causa desse projeto. Não recebi, absolutamente. E digo mais, nem eu e nenhum dos legisladores que compõem a comissão de legislação, até porque se receberam veio pelo caminho errado. Então, a discussão aqui, ela vai acontecer, se ela vai acontecer agora, o tempo que nos permitirá conduzir os trabalhos do projeto, será uma análise muito clara, transparente e num debate muito democrático e de longo tempo para que nós possamos compreender o que de fato aconteceu. Mas eu jamais vou fugir do debate aqui de trazer e de convidar, como... Um minuto para encerrar, presidente. Como Vossa Excelência sugeriu, que os nossos deputados federais estejam aqui, que venham aqui e certifiquem que o que fizeram está correto, para que nós tenhamos o cumprimento da Constituição ou não, ou se no tempo faremos isso, se não é agora, é daqui a 1 ano, é daqui a 2 anos, essa discussão tem que ter, sim, a presença dos deputados federais aqui. E deliberarei na Comissão de Legislação no momento oportuno. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Uma questão de ordem, vereador Odir. Presidente, em primeiro lugar, vereador Richard, se tem algo que eu sempre respeitei foi a prerrogativa do vereador. Se Vossa Excelência acha que tem que dar o parecer em 30 dias, temos que respeitar, afinal de contas, está na lei. Com relação a senhores vereadores da base, um projeto dessa magnitude, presidente, deveria o executivo, não o prefeito, mas alguém ter chamado a base, explicar, fazer um debate, vereador Richard, que de fato pudesse convencer. Agora o prefeito não reúne os vereadores, colocam os vereadores na cova, joga os vereadores para os leões, e mais grave ainda é de não fazer uma comissão, até porque a portaria do Ministério da Fazenda, a 1348, ela diz que até julho, para aqueles municípios que não têm déficit atuarial. E o nosso instituto ficou caracterizado, vereador, que não temos déficit atuarial. E mais um detalhe ainda, não temos que convidar deputado nenhum. Sabe por quê? Porque está lá muito explícito na lei da Previdência, que diz o seguinte: quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Então não é justo que um secretário que ganha 10, 12 mil reais, e alguns funcionários que ganham mais de 20, pagaram. Então, este era, vereador Roque, uma análise. Para aí vamos fazer um estudo aprofundado. Talvez aqueles que ganham mais poderiam pagar 14, mas tem que fazer um equilíbrio econômico, financeiro, para que aqueles que ganham menos não sejam prejudicados. Agora, não todos pagam igual, não é justo. Por isso que a Constituição, por isso que o vereador Jordão,
que a Previdência passou? Exatamente por esses índices. Quem paga menos, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. É uma questão de justiça. Então, o prefeito deveria contratar o IPREVIR. Concluir, vereador Odir, para concluir. Contratar uma empresa para mostrar essa parte do equilíbrio financeiro, porque nós também não podemos colocar a aposentadoria. Obrigado, vereador Odir. Como citado, vereador Richard. Presidente, a democracia é exatamente isso que fala aqui o vereador Odir Nunes. Ela vai ser deliberada na Comissão de Legislação. Se a maioria lá entender que nós vamos convidar os deputados federais, eu farei questão de convidá-los. Se Vossa Excelência acha que não deve, é problema seu. Agora, não pode vir aqui na plenária e mentir. Ficamos aqui 2 horas discutindo, eu prestei atenção ipsis literis em cada uma das frases que estavam sendo colocadas lá. E essa posição do escalonamento é se o projeto viesse integral para essa casa, coisa que não veio. Veio apenas a alíquota de 11 para 14. Se o projeto for colocado integral, que é o que fez o prefeito de Jaraguá do Sul, e que é o que está fazendo uma meia dúzia de prefeitos espalhados aí pelo estado de Santa Catarina, ele atribui mais tempo de serviço ao servidor, e nós não fizemos isso. O governo não fez isso. E outra coisa, presidente, eu senti... sabe, um calor muito grande agora provocado, porque de vez em quando fala, porque estão toda hora lá com o prefeito, porque tem que falar absolutamente nada, o projeto vem para essa casa aqui, essa casa tem pessoas inteligentes e discernidas a poder compreender a necessidade ou não do projeto. Agora que existe um conluio, que existe a base reunida lá tomando café com o prefeito, eu sou líder do governo. E aqui eu desafio, algum dia, esses que fazem parte da base, uma reunião com o governo para receber alguma instrução. Algum dia que eu, à frente da comissão, que eu, à frente da presidência, da liderança do governo, convoquei vereadores da base para estar sentado. Achem um dia só um, que eu fui lá para receber instrução. Eu tenho bastante instrução de onde venho e compreendo cada um dos meus deveres dentro dessa casa. Obrigado, presidente. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127 e 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em turno único de discussão e votação, veto parcial do senhor prefeito, aposto ao projeto de lei ordinária 431/2017, de autoria da vereadora Tânia Larso, do Solidariedade, que dispõe sobre a constituição do programa Integridade nas empresas e contratarem com a administração pública, de Joinville, anexado ao projeto de lei ordinária 15/2018, de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, que dispõe sobre a instituição do programa de integridade nas empresas de contratarem com a administração pública município de Joinville e da outras providências. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que sugere a manutenção do veto parcial. Uma questão de ordem para o vereador Richard. Senhor presidente, eu estou na condição de político agora e o mundo político me interessa. E acabo de receber uma notícia que, para a democracia, assim como na vez que o atual presidente da República foi esfaqueado, foi um absurdo, um afronte à democracia. Agora, após uma fala que disse o senador Cid Gomes, eu não o conheço pessoalmente, mas incomumente somos políticos. Momentos antes disse
fez um discurso com críticas ao movimento de paralisações deflagrado nas últimas horas pela Polícia Militar do Ceará. Abre aspas. Eu vim aqui para defender a paz e a tranquilidade do povo de Sobral. Ninguém será chantageado, nem deixará de trabalhar, de abrir suas portas e caminhar com tranquilidade em Sobral, disse o senador. No momento em seguida, foi baleado. Então, presidente, é um alerta que nós temos que ter. A República está, eu acho que, colapsada, e as pessoas que expõem as suas posições, como uma frase sem nenhum tipo de acusações, é baleado em seguida. Obrigado, presidente. Vereador Lius, com a leitura. Relatório. Trata-se da análise do veto parcial aos projetos de lei ordinária número 431 e 15, anexados, que dispõe sobre a instituição do programa de integridade das empresas que contratarem ou firmarem ajustes congêneros com a administração pública municipal. O veto aposto-se adstringiu aos artigos 10, parágrafo único e 11 da proposição, que respectivamente prevêem a existência de uma comissão de fiscalização do programa de integridade e arrolam as suas atribuições e responsabilidade. E, nesse sentido, o chefe do Poder Executivo fundamentou seu veto nas seguintes argumentações jurídicas. A disposição legislativa de iniciativa parlamentar que pretende instituir o móvel Comissão Viola a iniciativa executiva exclusiva do prefeito para dispor sobre atribuições dos órgãos do Poder Executivo. A criação de uma comissão implicaria a designação dos servidores para a execução de atribuições diversas, das quais atualmente exercem em decorrência de sua nomeação. Acréscimo de atribuições, ensejando, por consequência, a lógica instituição da correspondente gratificação. Aqui vem sendo documentação orçamentária de suporte não seria possível fazer. Exposta a síntese das razões do veto, cabe aqui aventar que, antes de ser submetido à apreciação do Poder Executivo para a ultimação do processo legislativo, o projeto de lei recebeu pareceres favoráveis, emendas e substitutivos de comissão, legislação, justiça, redação, urbanismo, obras, serviço público, meio ambiente, cidadania, direitos humanos e finanças, orçamento e contas. Em consequência, o projeto de cidadania e direitos de lei aprovado pelo plenário nas sessões ordinárias realizadas no dia 21 de outubro de 2019 e 6 de novembro de 2019. Em síntese, eis o resumo necessário para a análise técnica jurídica dos argumentos invocados no veto do chefe do Poder Executivo. Conforme já se adiantou acima, o veto do projeto de lei ordinária número 431/2017 e 15/2018, apresentado pelo senhor prefeito, tem arrimo os seguintes argumentos jurídicos: a violação da iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, criação de despesas correspondente à fonte de custeio sem a documentação orçamentária de suporte. Como é ser disso, o artigo 43 da Lei Orgânica do Município preconiza que o chefe do Poder Executivo poderá vetar projetos de lei enquanto inconstitucionais ou ilegais, fundamentação jurídica, ou contrários ao interesse público, fundamentação política. As razões do veto invocadas estão albergadas pela primeira possibilidade prevista no artigo 43 da LOM, inconstitucional, ilegalidade e disponibilidade. E, portanto, na sua análise por esses órgãos técnicos, está adstrita aos aspectos jurídicos externados no ofício de número 520, 7.500/2019. Feita essa breve digressão, quanto à dupla possibilidade de fundamentação do veto, passa-se a análise das suas razões jurídicas. De início, alega o senhor prefeito que o parágrafo único do artigo 10º proposto em questão prevê a existência de uma comissão que fiscaliza o programa de integridade. No artigo 11 constam-se as responsabilidades da predita comissão, porque a inexistência do município na comissão que detém as idênticas atribuições. A proposta deduz a sua inscrição. A partir daí, tem-se a invasão de competências do prefeito para criar e extinguir ou transformar cargos e funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta. Parece-nos assistir a razão ao qual o chefe do Poder Executivo nesse tocante. Os dispositivos questionados pretendem determinar ao poder público contratante a obrigatoriedade de instituir comissão de fiscalização dos ajustes da integridade firmados na municipalidade. Ora, a disposição desses reais diz respeito não só à criação ou extinção de transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta do município,
como alegado nas razões do veto, mas também orbita em torno da temática, organização e funcionamento da administração municipal, que nas duas hipóteses se insere no âmbito da competência do chefe do Poder Executivo. E o que dispõe no artigo 37, parágrafo 3º, 5º, da Lei Orgânica do Município. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponha sobre a criação, extinção, transformação de cargos, funções de empregos públicos na administração direta ou indireta do município, criação, estruturação e atribuição dos órgãos da administração pública municipal. Observa-se por oportuna redação no inciso 5º, supracitado é bastante amplo, de forma a abranger o visto da iniciativa por criação de novos cargos, 2, por imputação de novas atribuições aos órgãos da existência, 3, alteração das atribuições já conferidas, 4, revogação das atribuições outorgadas anteriormente, detalhadamente sobre a estruturação dos órgãos administrativos. Diante das considerações acima expendidas, sugere-se o acatamento do veto com a fundamentação no alegado de vício de iniciativa. Ademais, de se verificar a incidência de mácula de iniciativa, pode-se afirmar ainda que a ofensa ao princípio da separação dos poderes de reserva de administração. É que, analisando-se o teor da proposição, se infere na consecução, implicaria a interferência pelo Poder Legislativo na organização e funcionamento do Poder Executivo Municipal, no caso, na gestão de suas avanças, em temática que demandaria não somente a atuação discricionária desses últimos diante dos atos de gestão de escolha pública. Nesse caso, a atuação parlamentar desborda de sua função, princípio e adentra em campo reservado na atuação administrativa, em violação à harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais, no artigo 2º da Constituição Federal, conforme tem afirmado também a jurisprudência. Reserva de administração e separação dos poderes. O princípio constitucional de reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matéria sujeita exclusivamente à competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio de divisão funcional do poder, representa um comportamento heterodoxo à instituição parlamentar e importa em sua atuação. Do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação política jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. Esse texto é do ministro Celso de Mello. Organização administrativa, artigo 2º e 3º, da imposição das obrigações e órgãos administrativos. Inadmissibilidade. Cabe ao Executivo de gestão administrativa diz respeito ao princípio de constitucional da reserva de administração, a separação dos poderes que afronta os preceitos constitucionais da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. Sugere-se assim o acatamento do veto também por motivo de ofensa ao princípio da separação dos poderes de reserva de administração. Aduz ao chefe do Poder Executivo e consequente que, para além do já apontado vício de iniciativa, a proposição ofenderia também o artigo 39 da Lei Orgânica do Município, que veda o aumento de despesas em projetos de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Também nesse tocante, com mais esse fundamento diverso, prosperam as razões do veto. Conforme apontado pelo chefe do Poder Executivo, a atribuição de novas funções aos servidores implicaria, por consequência lógica, e também por vedação de enriquecimento ilícito da administração, a correspondente contraprestação pecuniária delas decorrente. Não obstante, no acordo da Constituição Federal, no artigo 167, o estadual 123, na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 16, no mesmo na Lei de Diretriz Orçamentária do município, artigo 17, qualquer ação governamental que implique aumento de despesas públicas deverá ser acompanhada na estimativa de impacto orçamentário financeiro, declaração de ordenador de despesa que tem encargo de adequação à lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. Ademais, o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve a despesa da lei criada em lei. Medida provisória ou ato administrativo normativo, quando fixa obrigação para este público por um período superior a 2 exercícios, tem caráter continuado. Além dos requisitos especificados acima, devem estar acompanhados de demonstração de origem dos recursos para o seu custeio, comprovação que as despesas criadas ou aumentada não afetará nas metas de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente da despesa. Indicado pelo proponente das premissas e metodologia dos cálculos utilizado para demonstrar a compatibilidade das despesas a serem criadas com metas de resultados finais. No caso vertente, verifica-se que não são apresentados os elementos mínimos capazes de atestar a regularidade financeira orçamentária
decorrentes da comissão a ser criada. Diante do quadro acima delineado, opina-se pela manutenção do veto apresentado. Contudo, a apreciação dos ilustres parlamentares integrantes dessa comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer do relator. Em face do que foi apresentado, recomendo a manutenção do veto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação aos projetos de lei ordinário número 431 de 2017 e 15 de 2018, anexados pelas razões jurídicas nelas invocadas. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, veto parcial. Com a palavra, o vereador Odir Nunes, por 5 minutos. Parcial. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero aqui neste projeto que trata do compliance, da implantação na prefeitura, eu quero parabenizar o professor Roque, vereador Roque, da qual, quando tramitou esse projeto pela Comissão de Economia, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, o vereador Roque foi designado para ser o relator e fizemos um grande debate sobre isso. Até porque, vereador Ninfo, o compliance ainda não é muito conhecido. As grandes corporações, elas têm implantado exatamente para prover-se de instrumento contra a corrupção e o desvio. E tanto é verdade, vereador Roque, que o nosso partido, o PSDB, também está no nosso estatuto compliance, embora muitos roubam ainda, né? Mas o vereador Roque, aquilo nos deu, o senhor deu a oportunidade, vereadora Tânia, da gente discutir com amplitude na comissão, e que vieram vários especialistas aqui e deram uma verdadeira palestra, né? Não me lembro mais o nome dos cidadãos, mas o plenarinho, vereador Richard, estava lotado. Haja visto a importância de que, se as empresas estão implantando isso, no poder público também deve ser implantado. Por isso, a vereadora Tânia, quero parabenizar Vossa Excelência. Vereador Roque, parabéns pelo grande debate deste projeto, porque agora tem instrumentos que dá ao prefeito a condição de... Porque quando nós votamos uma lei aqui, não é para o atual prefeito, é para os outros prefeitos. E não se sabe quem vai administrar a prefeitura. Agora, isso aqui é um projeto que vem de acordo com a modernidade da gestão, quer seja ela pública ou privada. Vereadora Tânia, parabéns pela sua visão, mas também aqui sobre o veto, eu consultei a vereadora Tânia e consultei também o senhor advogado, o doutor Rafael, alguma coisa que o prefeito vetou, evidentemente porque você tinha uma concepção de que se criaria cargos, etc., mas que não atrapalha em nada na essência do projeto. A essência do projeto. Isso é o mais importante. Então, vereadora Tânia, parabéns. Quero agradecer também ao doutor Rafael, que à época deu uma sustentação grande naquela oportunidade em que esse projeto tramitava pela Comissão de Economia. Portanto, eu acho que hoje a gente instrumentaliza, vereador Fábio, os futuros gestores para que não se pratique, nem precisava ter esse instrumento, se todos tivessem a consciência de que não se deve ser desonesto. Mas, infelizmente, existe, e a isso nós estamos, então, instrumentalizando o município. Parabéns, prefeito, presidente. Minha bola de cristal, acho que nessa hora não funcionou, não vai funcionar, mas isso aqui vai dar. E eu quero também, senhor presidente, que também, isso aqui na casa também, pela grandeza da nossa casa, também requer
a instituição do compliance, é o conjunto como um todo, é o poder público como um todo. Obrigado, presidente, e parabéns mais uma vez, vereadora Tânia e vereador Roque. Com a palavra, a vereadora Tânia, por 5 minutos, vereadora. Vereador Odir, só para lembrar, os dois são o vereador Richard e a vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto ele foi protocolado em 2017. Ele poderia já estar em andamento, né? Mas importante é que ele saiu, que ele vai ser sancionado, né? Vai virar lei. E muitas empresas hoje que prestam serviço ao poder público vão ter que se adequar. Muitas hoje não passariam se esse projeto estivesse já se transformado em lei, né? Várias empresas hoje. Então, esse já é um alerta que eu falo aqui para as empresas que prestam serviço ao poder público, ou Câmara, ou Prefeitura, vão ter que se adequar, porque caso contrário não passa. E eu tive a experiência de ver como é que é esse procedimento através da empresa México, né? Através dos quatis lá, que nós esbarramos nesse projeto de compliance junto à empresa, que a empresa, por ser multinacional, ela faz. E olha, é cheio de detalhes. Não entra, não tem como fazer corrupção, muito difícil, tá? Porque ele tem todos os detalhes. É uma reengenharia administrativa que faz com que não se consegue qualquer empresa burlar a lei, até porque todos os artigos ali, toda a forma que o doutor Rafael, com toda a sua especialidade, fez, depois entrou o vereador Richard também, que fez uma emenda, esse projeto ele veio mesmo para acabar com esse procedimento e também fazer com que empresas que não tenham capacidade e que não sejam de fato profissional, que venham ali só para ganhar o troco da parte da licitação, não vão conseguir entrar, tá? Então, eu agradeço também ao Prefeitura por sancionar a lei, porque veio essa vereadora Odir, que teria algum veto. Nós verificamos, também vimos que o veto não prejudicaria nada o projeto, tá? Que o projeto, de fato, ele vai entrar em ação e vai fazer com que a nossa cidade mude em relação a essas empresas que venham para cá, simplesmente prometem e não cumprem em cima do poder público. Continue a discussão. Vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, o projeto da vereadora Tânia Larson, ele foi, aliás, o meu foi anexo dela, porque em momento de tempo, né, o dela foi protocolado antes, mas em conjunto de harmonia de ideias e com a compreensão dela de anexarmos ambos os projetos. Quem vence é a Casa Legislativa, quem vence é o povo de Joinville, quem vence é a continuidade, porque é uma lei, como disse aqui o vereador Odir, não é o prefeito A ou o prefeito B, é a continuidade do que a iniciativa privada já faz há um bom tempo. Seremos nós a segunda cidade do estado de Santa Catarina a ter o compliance, a primeira lá no sul do estado, e o estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, foi a única cidade que foi por determinação do Ministério Público para que se fizesse, e todos nós sabemos muito bem porque as coisas acontecem via justiça naquele estado, né? É o antro da corrupção desse país, é o núcleo de todo o crime organizado, e é por lá que as coisas via justiça acontecem. Aqui foi uma lei construída, agradecer ao vereador Roque, que teve uma contribuição muito importante na comissão de mérito, na comissão de finanças, projeto amplamente discutido, com várias pessoas participando, trazendo informações importantes, consolidando a necessidade. O veto parcial a um determinado artigo do projeto é necessário que aconteça, portanto, nós temos a clareza que o projeto passa, que a lei passa
muito rapidamente a entrar em vigor no município de Joinville. Agradeço a cada um dos vereadores que contribuíram com ele e vamos ao voto, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Richard. Agora com a palavra o vereador Roque Matei. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, o público aqui presente, que nos assiste também pela TV Câmara e pelas redes sociais. Quero dizer para o vereador Richard e para a vereadora Tânia que foi uma honra receber esse projeto lá na Comissão de Economia e poder trazer para a Câmara um debate bem importante sobre compliance. A gente já vem na nossa carreira profissional usando compliance em outras empresas, não do serviço público, e sabemos da importância de se ter esse acompanhamento, vamos dizer, ou esse pré-requisito para poder prestar um serviço quando nós estamos trabalhando com o dinheiro do povo, com os nossos impostos. E na ocasião, trouxemos a universidade, trouxemos pessoas com experiências para tratar sobre o tema, e aí sim, nós podemos fazer um relato consistente e consciente. Então, a nossa comissão, a nossa reunião que fizemos, todos os vereadores tiveram bastante consciência no voto, mas, acima de tudo, por trazer esse projeto para a Câmara, Tânia e Richard, parabéns, e com isso nós vamos dar uma cadência diferenciada, como vem sempre acontecendo no município de Joinville. Mas Joinville, pelo porte e o tamanho da cidade, ter um compliance vai ser exemplo para muitos outros, não só do estado de Santa Catarina, mas para o Brasil como um todo. Parabéns. E vamos em frente aí com bons projetos aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. Continua a discussão. Não havendo. Em votação, veto parcial. Quem for favorável, permaneça. A manutenção do veto permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado a manutenção do veto parcial, em conformidade com o artigo 22 do inciso 6º da linha B da Lei Orgânica do Município, da Presidência comunicará ao senhor prefeito a manutenção do veto parcial. O vereador Lio está se adaptando aqui no sistema. Agora, a discussão, a votação, os trabalhos dos senhores e senhoras vereadoras, requerimento, pedido de informação e moções. Agora, nós vamos discutir a moção 19/2020. Peço ao vereador Lius Corrêa que faça a leitura da ementa. A Câmara de Vereadores de Joinville, acatando a proposição do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, parabeniza os professores Ricardo Alexandre Melo de Oliveira, Sidney Schossland e Tiago, olha, sobrenome diferente, Sechornak, pela aprovação na SGS, Sociedade Garantida Solidária no Brasil, após 19 anos de lutas junto à Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pelo senador Esperidião Amin, transformando em lei complementar número 169 de 2019, sancionada pela presidenta da República, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em 3 de dezembro de 2019. Gabinete do Parlamentar, vereador Fábio D'Alonso. Em discussão, a moção do vereador Fábio D'Alonso. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifestem.
Está aprovada a moção do vereador Fábio D'Alonso. Moção 20/2020. Peço ao vereador Lius que faça a leitura da emenda. A Câmara do Vereador Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi de solidariedade, apela ao diretor administrativo da Transporte e Turismo Santo Antônio Limitada, senhor Valdir Harger, e ao diretor-geral da região Transporte e Turismo Limitada, senhor Gilmar Léo Kalkman, para que seja disponibilizada da frota de ônibus do transporte público coletivo de Joinville, rede Wi-Fi gratuita aos usuários do serviço concessionado, com senha divulgadas em locais de fácil visualização, proporcionando assim mais qualidade, comodidade e otimização na prestação do serviço ao usuário de transporte público coletivo no município de Joinville. Gabinete Parlamentar, vereador Adilson Girardi, solidariedade. Em discussão a moção do vereador Adilson. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifeste. Está aprovada a moção do vereador Adilson Girardi. Moção 21/2020. Peço ao vereador Lius que faça a leitura da correspondência, essa também é do vereador Adilson Girardi. Câmara de Vereadores Joinville, aprovando a moção do vereador Girardi de solidariedade, apela ao chefe do Executivo Municipal, o prefeito Udo Deller, que seja disponibilizado na sede da Prefeitura Municipal de Joinville rede Wi-Fi gratuita aos contribuintes, com senha divulgadas em locais de fácil visualização, proporcionando assim mais agilidade, comodidade, otimização no atendimento ao cidadão. Gabinete Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção do vereador Adilson. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Moção 22/2020. Peço ao vereador Lius que faça a leitura da emenda. A Câmara do Vereador Joinville, aprovando a moção do vereador Girardi de solidariedade, apela ao diretor administrativo do Transporte e Turismo Santo Antônio Limitada, e ao senhor Valdir Harger, e ao diretor-geral da região Transporte e Turismo Limitada, senhor Gilmar Léo Kalkman, para que seja instalado na frota de ônibus do transporte público coletivo do município de Joinville, painel digital nas laterais, mais precisamente próximo à porta de entrada dos veículos, contendo o itinerário da linha ao qual o veículo está realizando no momento, proporcionando assim mais qualidade, comodidade, otimização na prestação do serviço ao usuário do transporte público coletivo no município de Joinville. Gabinete Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção do vereador. Não havendo em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Moção número 24/2020. Vereador Lius para fazer a leitura da emenda. A Câmara do Vereador Joinville, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, MDB, parabeniza o senhor Adael dos Santos pela eleição e posse como presidente da AJORPEME, desejando a ele um mandato cheio de conquistas e realizações. Gabinete Parlamentar, vereador Cláudio Aragão. Concedo a minha palavra. Presidente, vereador Lius, colegas vereadores, vereadoras, e também o público presente, e também os telespectadores, internauta, funcionários dessa Casa de Leis. Senhor presidente, fiz questão de vir debater essa moção e até falar um pouco da AJORPEME. A AJORPEME, vereador Richard, que é a maior associação de micro e pequenas empresas, de média empresas também, de toda a região, talvez quase que do Brasil, porque ela também pega a região de Joinville e é muito ampla. E por ser ampla, eu estive lá na pós, cada vez mais a gente vê pequenas, médias e grandes também, mas principalmente médias e pequenas empresas se instalando em nossa cidade. Muitas e muitas empresas. Então, fiz questão de estar lá na posse, de parabenizar, de também cumprimentar e desejar ao novo presidente que possa fazer um ano de trabalho
né, dentro daquilo, do objetivo da Jorpem, e a Jorpem que é muito bem acompanhada, porque, vereador Lius, ela foi muito bem prestigiada na última posse dela, foi alguns dias atrás, e com a presença do Senado, de todo o Senado de Santa Catarina, praticamente, os três, faltou só um senador, estava presente, os deputados federais estavam presentes, os deputados estaduais, lá estava o deputado Fernando Krelling, enfim, estava uma representação e também o prefeito Udo. E lá o presidente, o Bade, que ora deixou o cargo, e também o que assumiu, a referência deles, vereador Richard, eles fizeram uma referência que o município de Joinville avançou nessa questão da pequena e da média empresa. Fizeram até um agradecimento direto à Prefeitura Municipal, direto à Secretaria do Meio Ambiente, pelo avanço que teve nessa questão de gerar emprego e de cadastrar as pequenas e médias empresas e abrir negócio na cidade de Joinville. Que também foi colocado com muita propriedade pelos senadores que lá estiveram, que os maiores incentivos vai estar do Congresso Federal, seja do Senado ou também do próprio Congresso, e também da Presidência da República, esse apoio à pequena, à média empresa, que é importante. É ali que gera o emprego, é ali que é o grande negócio que sai. Então, muito já exportação ali dentro, enfim, hoje, com certeza, é a associação que mais emprega funcionário em nossa cidade. Olhando para isso, vereador Liu, olhando para isso, vereador Jordão, que nos próximos dias, o vereador Ninfo, o senhor é empresário, que nos próximos dias Joinville terá o novo condomínio industrial, e esse condomínio é lá na Zona Sul, que também, com certeza, a Jorpem vai abraçar mais 293 lotes, é isso, né, vereador Liu? 293, vereador Jordão, espaços para se instalar lá, pequena e média empresa ali no bairro Paranaguaviri. Está pronto, né? A gente tem que ver agora quando que isso vai acontecer e, com certeza, isso ali vai dar uma nova cara, vereador Richard, para a zona sul da cidade. É ali que nós temos que lutar, nós que somos daquela região, mais escolas, mais centro de educação infantil, mais unidade de saúde e infraestrutura naquela região. Porque ali, penso eu, que o empreendedor, logo, ele tem que até fazer algo, vereador Jordão, e cortar uma rodovia por dentro para sair já na rodovia Rio do Morro, fazer um acesso para o escoamento do produto interno aqui de Joinville. Então, parabéns a Jorpem, viva você, que é o nosso médio e pequeno empresário dessa cidade, que tem um incentivo, de toda a classe política dessa cidade e também do Estado. A gente viu pelo prestígio, o vereador Roque lá estava também, a gente viu pelo prestígio, e que foi muito bom aquela noite lá, e por isso que eu fiz questão de cumprimentar a Jorpem e desejar, através do Legislativo Municipal, um sucesso de um grande mandato para essa diretoria que agora, nesse momento, assume o trabalho da pequena e micro e média empresa da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, o vereador Odir Nunes, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a Jorpem tem uma história muito bonita, vereador Ninfo. Se transformou alguém que sonhou, e um dia que esta associação seria uma das associações mais fortes da América Latina. Me lembro perfeitamente a época em que alguns empresários tinham esta visão e que
precisava ter alguém que lutasse por essa classe que não era respeitada, que não tinha incentivo, que não recebiam atenção do poder público. E quero também dizer, vereador Iracema, que aí começou o grande trabalho de formação dessa entidade. Começou no Iririú, veja bem, e hoje se transformou nessa grande entidade. Mas aqui eu queria registrar também, e quero parabenizar a diretoria anterior, o Baden e o Valmir Santiago, porque foi a única entidade que desde o início veio aqui, nesta casa, para debater aquele roubo que a maioria dos vereadores deixaram o prefeito fazer. Eles vieram aqui, o vereador Jaime, eles apresentaram um estudo. Quero parabenizar o Valmir Santiago, que aqui esteve, brigando, mostrando os números, vereador Jordão. Estava aqui os padeiros, a melhor dizendo, os donos de padaria, que mostravam o quanto eles iriam gastar, e não teve uma outra saída, a não ser o prefeito voltar atrás. Portanto, eu espero que a atual diretoria também continue da mesma forma, se manifestando a favor da população, vereador Facchini. Eles tiveram uma contribuição muito grande. Nós que somos vereadores sabemos o apoio que esta casa teve deles. E foi a única instituição, com respeito às demais, mas que desde o início aqui estiveram. Portanto, vereador Ninfo, nossos parabéns, parabéns à diretoria que deixa e sucesso, mas nós precisamos que esta entidade, ela venha cobrar mais do poder público, mais de nós representantes, e que nos ajude e nos oriente a exemplo do que aconteceu com a COSIP. Obrigado, senhor presidente, e parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, por ter apresentado esta moção. Continua a discussão, não havendo em votação, os vereadores que concordam permaneçam como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a moção do vereador Cláudio Aragão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.